Butão. A Terra do Dragão do Trovão é um enigma para muitas pessoas. Embora seja popular por sua associação com o dragão, este país, um dos mais felizes do mundo, guarda muitos segredos que surpreendem os visitantes. Mas o que torna esse país tão fascinante, que milhões de turistas se aglomeram lá? E quais segredos para a felicidade você pode descobrir neste lugar? Embarque conosco nessa jornada para explorar os segredos e peculiaridades da vida no Butão, o país mais feliz do mundo que vive no escuro. O Butão é um país incrível, onde o dragão é uma grande parte de sua identidade nacional. A associação é tão forte que esta joia sem litoral também é conhecida como Druk-Yul, ou Terra do Dragão do Trovão. Dragões também aparecem com destaque na bandeira do país, na arte, na literatura e nos símbolos nacionais. O adorável povo do Butão acredita que um dragão celestial habita os altos picos e vales profundos espalhados pelo país. Muitas pessoas sabem que o Butão é uma terra cheia de surpresas. No entanto, muitas ficarão chocadas ao descobrir o papel que a maconha desempenha nas práticas agrícolas do país. Enquanto você está familiarizado com o majestoso Himalaia ou os mosteiros serenos, os fazendeiros locais descobriram como a maconha pode revolucionar seus negócios de cultivo. Por muitos anos, a maconha tem sido mais do que apenas uma planta no Butão. Na verdade, é celebrada como uma ferramenta multifuncional na agricultura, sendo o canivete suíço das plantas devido à sua versatilidade. A forma como os fazendeiros utilizam a maconha vai te surpreender. Por exemplo, você sabia que eles alimentam seus porcos com maconha? Sim, você ouviu direito. A maconha é um alimento comum para porcos no Butão. Eles perceberam que mastigar maconha deixa os porcos mais felizes, algo com que muitos consumidores da erva concordariam. Além disso, um lado positivo de alimentar os porcos com maconha é que isso os torna mais gordos, o que é um deleite para os fazendeiros, pois significa mais dinheiro. Isso torna a maconha uma forma natural e barata de engordar o gado, sem a necessidade de suplementos modernos. Mas a maconha faz mais do que apenas engordar porcos no Butão. A planta também torna a agricultura mais sustentável. Você se pergunta como isso é possível? A maconha cresce descontroladamente, sem a necessidade de nenhuma atenção especial. Os fazendeiros não precisam comprar e aplicar pesticidas ou fertilizantes. Esta é uma grande vitória para os agricultores do Butão, pois a maconha prospera no clima variado do país. Esta planta de cultivo livre permite que os fazendeiros reduzam sua pegada comercial com práticas ecologicamente corretas, que ajudam a proteger suas paisagens deslumbrantes. Enquanto o topo da planta beneficia os porcos e o meio ambiente, a raiz é outra fonte lucrativa de renda para os fazendeiros do Butão. As fibras da raiz são conhecidas por sua durabilidade quando processadas em têxteis. Isso permite que os agricultores entrem no negócio lucrativo de fornecer materiais para empresas que produzem têxteis tradicionais do Butão. No entanto, quando será que eles perceberão os benefícios sustentáveis e financeiros do uso de maconha na agricultura? Algo que os visitantes do Butão acharão ainda mais surpreendente do que alimentar porcos com maconha é a prevalência de símbolos fálicos no país. Enquanto muitas sociedades evitam até mesmo falar sobre assuntos relacionados ao falo, uma das peculiaridades do Butão é como ele é colocado em destaque na vida cotidiana. No Butão, o falo é um símbolo de boa sorte, fertilidade e proteção. De onde veio essa cultura peculiar? Os estudiosos a rastrearam até um homem apropriadamente apelidado de o Louco Divino. Seu nome verdadeiro era Lama Drukpa Kunle, e ele viveu como um monge budista no século XV. O Louco Divino era notório por seus métodos pouco ortodoxos de ensinar o budismo. Ele usava canções humorísticas e travessuras obscenas e ousadas para espalhar a mensagem budista e torná-la mais acessível para as pessoas comuns. Uma das ferramentas chocantes que ele usava era o falo. Apesar de sua peculiaridade, o Louco Divino é altamente estimado por usar seu falo, que ele chamava de seu raio de sabedoria flamejante, para superar demônios e outros espíritos malévolos. Na verdade, ele milagrosamente usou seu falo para converter essas forças perversas em protetores do Dharma. Hoje, os visitantes ficam surpresos ao ver falos pintados do lado de fora das casas no Butão. Eles podem ficar boquiabertos com as figuras tridimensionais de falos penduradas nos telhados ou esculpidas em pilares de madeira. Acredita-se que essas figuras afastam maus espíritos e trazem boa sorte.
Ainda mais surpreendente é como os falos são retratados no Butão. Os artistas deixam sua imaginação correr solta com suas escolhas de cores, tendendo ao caprichoso. No entanto, apesar da ludicidade, as representações são tratadas com reverência por seu papel como protetores. Devido à demanda por falos como objetos de proteção e amuletos de boa sorte, eles se tornaram integrados ao tecido arquitetônico do país. Casas em áreas rurais adornam suas fazendas tradicionais com falos, geralmente colocados acima das portas. Os falos também são muito proeminentes durante festivais e rituais no Butão. Há até um festival chamado Festival Falos, que é um dos maiores festivais do país. O Festival Falos é realizado em Shimilakang, um mosteiro dedicado ao louco divino. Este é um evento muito vibrante e colorido, com muita música e risos. Ele atrai visitantes de perto e de longe, curiosos sobre a chocante cultura de abertura sobre o órgão sexual masculino. Os visitantes ficam hipnotizados pelo desfile, que envolve pessoas desfilando orgulhosamente pelas ruas, segurando enormes símbolos fálicos e dançando em fantasias selvagens enquanto usam máscaras de falos. Acredita-se que o festival traz bênçãos, fertilidade e proteção contra o mal aos participantes. Mas isso não é tudo. A arte e o artesanato no Butão apresentam tantos falos que podem fazer os não iniciados se contorcerem. Eles estão em todos os lugares, desde pequenas até grandes instalações. Você encontrará falos integrados em itens como amuletos, pinturas e esculturas. Os artistas deixam sua imaginação correr solta, criando falos com asas esticadas como se estivessem prestes a decolar, falos sobre rodas com olhos pintados, cores vivas, decorados intrincadamente com padrões e muito mais. Esses objetos são frequentemente oferecidos como presentes para trazer boa sorte aos recém-casados, desejando-lhes uma união feliz e fértil. Muitos butaneses carregam pequenos amuletos de madeira em forma de falo em seus bolsos ou bolsas para proteção pessoal. Essas peças de arte escandalosas estão disponíveis para os visitantes como souvenirs, e os moradores locais não hesitam em comercializá-las para compradores em potencial. Enquanto muitos buscam a felicidade, eles podem ficar chocados ao saber quão seriamente o Butão leva a busca pela felicidade como nação. O Butão é praticamente o único país que busca ativamente medir o nível de felicidade de seu povo. Em nenhum outro lugar você encontrará uma política nacional chamada Felicidade Nacional Bruta. Os butaneses podem se orgulhar de sua filosofia de felicidade, que é reverenciada ainda mais do que as métricas populares de riqueza. Enquanto outros países correm atrás de números que mostram progresso econômico e prosperidade, o Índice de Felicidade Nacional Bruta prioriza a felicidade coletiva e o bem-estar dos cidadãos do país. O Índice de Felicidade Nacional Bruta é tão crucial que está inserido nas principais políticas governamentais do Butão e influencia a abordagem do governo para melhorar a qualidade de vida, preservar os valores culturais, conservar o meio ambiente e promover a boa governança. O índice foi introduzido pelo rei Jigme Singye Wangchuck nos anos 70. O conceito é baseado em 4 pilares: desenvolvimento sustentável, preservação e promoção de valores culturais, conservação do meio ambiente natural e garantia de boa governança. Mas como o país mede a felicidade? O conceito pode parecer estranho ou impossível para o ocidental médio, mas o governo encontrou uma maneira. A felicidade é quantificada com 9 domínios que envolvem bem-estar psicológico, saúde, educação, uso do tempo, diversidade cultural e resiliência, boa governança, vitalidade da comunidade, diversidade ecológica e padrões de vida. O Butão utiliza todos esses fatores para formular um modelo abrangente de como é uma vida plena, algo que medidas simplistas como o PIB não conseguem alcançar. A importância atribuída ao índice é demonstrada pelo fato de que cada política proposta no Butão passa pelo processo de triagem do índice FNB. Isso significa que a política é avaliada com base em sua contribuição potencial para o índice antes de ser implementada. Essa abordagem ajuda o governo a garantir que os desenvolvimentos sejam sustentáveis de forma holística e, mais importante, contribuam para a felicidade nacional. Um dos conceitos básicos do índice FNB é a conservação ambiental, que não é levada de ânimo leve no país do Dragão do Trovão.
O Butão desfruta do raro privilégio de ser não apenas neutro em carbono, mas negativo em carbono. Isso significa que o país absorve mais gás carbônico do que gera. O Butão tem orgulho de dizer que essa conquista se deve diretamente às políticas inspiradas pelo índice FNB. Algo que encantará os fãs da conservação ambiental é o fato de que mais de 60% do território do Butão é coberto por florestas. Esse status é protegido por lei para garantir a preservação da biodiversidade e combater as mudanças climáticas. Outras políticas do índice FNB garantem que o Butão use seu meio ambiente de forma responsável, utilizando eletricidade produzida por usinas hidrelétricas, promovendo a agricultura sustentável e incentivando esforços de conservação. Outra área onde a felicidade nacional entra em jogo é a preservação cultural. Os cidadãos de muitos países reclamam da perda de seus valores culturais e diversidade, mas não no Butão. Graças ao índice FNB, o país é um exemplo clássico de como a modernização e os valores culturais podem coexistir em harmonia. O governo lidera a preservação do traje tradicional, da linguagem, da música e dos costumes. Eles são ativamente celebrados e integrados à vida diária, o que significa que a identidade butanesa permanece forte e intacta, contribuindo para a felicidade coletiva dos cidadãos. Uma contribuição única do índice é a boa governança. O Butão enfatiza a transparência, a responsabilidade e a justiça em todos os níveis de governo. Isso garantiu que o governo contribuísse ativamente para o bem-estar e a felicidade de seu povo, o que ainda acontece mesmo após a transição do país para uma monarquia constitucional democrática em 2008. Muitos dos espectadores desses vídeos têm uma ou duas reclamações sobre a educação e os sistemas de saúde de seus países. No entanto, o Butão vê esses dois aspectos cruciais da vida como componentes vitais do Índice de Felicidade Nacional Bruta. Como resultado, o Butão oferece uma educação holística aos seus cidadãos, que inclui aspectos emocionais e culturais, além de um sistema de saúde robusto e acessível a todos, independentemente da riqueza pessoal, ao contrário de muitos outros países. Ao lidar com essas duas questões, o Butão consegue produzir indivíduos completos que fazem contribuições positivas para a sociedade. Outro aspecto importante para a felicidade nacional no Butão é a vitalidade da comunidade. O senso de pertencimento e a participação comunitária são altamente valorizados como contribuintes para a felicidade. Festivais como o Festival FUS, reuniões comunitárias e esportes tradicionais são muito mais do que apenas eventos culturais. São funções vitais que mantêm a sociedade unida e promovem um senso de unidade e bem-estar. Explorar a vida selvagem do Butão pode ser uma experiência surpreendente para os visitantes. Você já ouviu falar do Taking? A melhor maneira de descrevê-lo é imaginar uma criatura que parece ter sido montada a partir de partes de vários animais. Por mais peculiar que seja, ele é o animal nacional do Butão. O Taking é uma criatura única que possui o corpo de uma vaca e a cabeça de uma cabra. Essa estranha criatura pode ser encontrada vagando pelas regiões de alta altitude do Himalaia Oriental, habitando áreas protegidas como a reserva de Motitang, em Thimphu. Segundo a lenda, o Takin foi criado pelo louco divino combinando os ossos de uma vaca e de uma cabra. O Butão parece ser a terra dos animais com partes do corpo incompatíveis. Outro exemplo é o Binturong, também conhecido como Bear Cat, que fascina os visitantes. De fato, o Binturong é tão único que desafia a categorização convencional. Pode-se dizer que esta criatura possui características de vários animais, embora não pertença a nenhum deles. O Binturong tem pelo preto desgrenhado, às vezes grisalho, com bigodes prateados e crespos, lembrando um bruxo desleixado. Seu rosto parece algo que uma doninha e um ursinho de pelúcia poderiam ter concebido juntos, e seus olhos contêm uma profunda sabedoria da floresta. O Binturong tem um corpo longo e pesado, apoiado em pernas curtas e robustas, e sua característica mais distinta é a cauda preensil, que é quase tão longa quanto o resto do corpo. Essa cauda permite que o animal se agarre e se equilibre em galhos de árvores enquanto se move pelo topo da copa da floresta. Este quinto membro é tão forte que pode suportar o peso do Binturong enquanto ele dorme pendurado de cabeça para baixo. Outra característica peculiar do Binturong é a capacidade de girar suas patas traseiras 180 graus.
o que permite que o animal desça das árvores de cabeça para baixo, uma habilidade rara entre os mamíferos. A dieta do binturong é bastante variada, incluindo frutas, ovos, insetos e até mesmo pequenos animais, como sapos. Talvez a característica mais peculiar deste animal seja seu cheiro. Ele exala um aroma semelhante à pipoca com manteiga, proveniente de um composto presente na urina. Embora o cheiro seja agradável, seu propósito é comunicar e marcar território. A vida selvagem do Butão, no entanto, não é menos fascinante do que seus habitantes e seus festivais. Esses festivais, conhecidos como tsekos, são um espetáculo de cores, música e dança, onde monges e pessoas comuns se reúnem em seus melhores trajes. Além do Festival Falos, o Butão é famoso pelo Paro Tsechu, que ocorre na primavera. O destaque desta celebração icônica é a revelação de um enorme tanka, uma pintura sagrada no budismo, que se acredita transmitir bênçãos a todos que a assistem. No outono, o maior festival do Butão, o Thimphu Tsechu, transforma a capital com dias de celebração, incluindo apresentações de dança, rituais religiosos e danças de máscaras impressionantes. Essas danças transcendem o entretenimento, servindo como uma forma de meditação e oferendas aos deuses, simbolizando o triunfo do bem sobre o mal. As máscaras extravagantes dos dançarinos representam divindades, animais ou personagens assustadores, e seus gestos precisos e simbólicos são passados de geração em geração. Secos menores também atraem visitantes curiosos para vilas e mosteiros, onde os moradores celebram as mudanças das estações e oram pelo bem-estar da comunidade. Antes mesmo de se deslumbrar com a incrível vida selvagem do Butão, os visitantes são surpreendidos pela capital, Thimphu. No entanto, a surpresa não é o que se espera. Thimphu é provavelmente a única capital do mundo sem semáforos. Isso não significa que os motoristas podem usar as estradas como quiserem. Graças à harmoniosa mistura de modernidade e tradição, os visitantes ficam impressionados com a simplicidade da sede do governo. Imagine passear pelas ruas de Thimphu e não ser engolido pelo caos de carros rápidos e barulhentos parados por sinais de trânsito. Em vez disso, você vê policiais direcionando o tráfego de dentro de cabines decoradas, usando sinais de mão. Esta decisão consciente, apoiada pelos cidadãos, não se deve a um atraso tecnológico, mas à escolha deliberada do governo. Há uma lenda de que a cidade já experimentou semáforos, mas os abandonou porque os moradores locais achavam que eram muito impessoais e incompatíveis com o estilo de vida butanês. Thimphu, como cidade, abraçou a modernidade, mas sob seus próprios termos. Diferente de outras capitais do mundo, onde arranha-céus, letreiros de neon e tráfego incessante são comuns, Thimphu é planejada com ênfase na sustentabilidade ambiental e preservação cultural. Os visitantes ficam encantados com a harmonia entre a natureza e os humanos. Há muitos espaços verdes e abundância de ar fresco. Os mercados vendem produtos locais, enquanto os artesãos oferecem mercadorias inspiradas na rica herança cultural do Butão. Thimphu está longe de ser uma cidade presa no passado. É um centro para educação, governança e atividades econômicas, como se esperaria de qualquer capital. Quanto mais você explora o Butão, mais aprecia este majestoso país sem litoral. A Terra do Dragão do Trovão oferece muitos vales verdejantes com o ar mais puro e as vistas mais espetaculares. Um dos marcos mais emblemáticos do Butão é o Mosteiro do Ninho do Tigre, situado no Vale de Paro. Este mosteiro é um espetáculo à parte. Situado na beira de um penhasco de 300 metros, a caminhada até o Ninho do Tigre é uma aventura que leva através de florestas de pinheiros sussurrantes e trilhas de montanhas enevoadas. Bandeiras de oração balançam ao vento, acrescentando um toque de cor à paisagem verde da natureza. Aventure-se um pouco mais e você chegará ao Punakha Dzong, um dos mais belos do Butão. Um dzong é um tipo de arquitetura de mosteiro fortificado, encontrado principalmente no Butão e no Tibete. Essas estruturas são enormes, com paredes externas muito altas ao redor de um complexo de pátios, templos, escritórios administrativos e acomodações para monges. Este dzong está situado na confluência dos rios Phochu e Mochu, sendo um impressionante exemplo da arquitetura butanesa que combina perfeitamente o edifício com o ambiente natural. O dzong ganha vida especialmente na primavera, quando as árvores de jacarandá lavanda florescem completamente, criando uma cena inesquecível.
Esse é sem dúvida um dos países mais interessantes do mundo, seja por sua cultura ou pelo diferente estilo de vida. Comente aqui o que você achou. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!